Boa noite, começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UlTV. Eu sou Renata Antonelli, feliz ano novo para vocês, primeiro programa de 2013. Olha, e para o primeiro programa de 2013, eu vou dizer para vocês. Como vocês sabem, o WebDivan, programa de psicologia, toda semana a gente trata de um assunto relacionado à subjetividade humana e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. O programa tem 10 anos, esse ano vai fazer 11, nunca falamos sobre esse... Os internautas devem falar assim, gente, quantas vezes ela fala isso? Pois é, a psicologia tem tantas vertentes, tantas coisas pra gente falar, que realmente alguns programas são inéditos como esse. Eu tenho grande prazer hoje de apresentar o psicólogo e terapeuta Ilan Segre. Boa noite, Ilan. Boa noite, Renata. O prazer é meu, obrigado pelo convite. O Ilan trabalha com terapia integrativa, então o nome pode parecer estranho, porque vocês nunca ouviram aqui no programa. Algumas pessoas conhecem, outras não. É novo. É novo, né? A gente vai falar sobre terapia integrativa. Então vamos, tirar a dúvida do que é terapia integrativa. A terapia integrativa ela é uma terapia nova. Eu acho que ela parte da minha experiência como psicólogo, e o que ela propõe é a integração de outras técnicas, outras formas que incluem medicinas antigas, a medicina ayurvédica indiana, que tem mais de 5.000 anos, registrado aproximadamente 2.500 anos, alguns tratados registrados, e também a naturopatia, que é uma ciência alemã, que tem em torno de 150 anos, alguma coisa assim, dessa ordem. E também tratar as questões com yoga, usando as técnicas de yoga para relaxamento, para movimento. Então ela inclui o movimento. Ela na verdade, a terapia integrativa ela considera 4 grandes pilares. A parte de alimentação, a parte de movimento, a parte mental e um projeto de vida, uma realização, que acho que hoje é uma das principais coisas a serem abordadas, que as pessoas mais precisam é encontrar um sentido para aquilo que elas estão fazendo. E aí entra fundamentalmente a parte psicoterápica, psicológica, tradicional, vamos dizer assim. A parte não tradicional, eu acho que é incluir essas questões de alimentação e de movimento juntas. Que não é feito, para explicar para os internautas, na psicoterapia convencional. Não, Nosso foco numa psicoterapia é trabalhar o psíquico, não que a gente exclua as relações corporais, as questões corporais, mas a gente não atua diretamente nas questões corporais, com toque, com mudança de alimentação exatamente, Talvez a terapia integrativa esteja muito mais... como eu diria, completa e vindo muito mais no momento onde a gente se preocupa em prevenir, e não tratar o que está ruim. Mas isso, lógico, poucas pessoas ainda se preocupam com isso, você não acha? É verdade. Eu acho que você falou é fundamental. A terapia integrativa ela funciona muito melhor preventivamente, ou nos casos onde a gente tenha um adoecimento, mas não um adoecimento crônico, ou uma coisa que já esteja bastante desenvolvida. Aí, claro que a gente tem limitações, como a qualquer medicina tipo surgiu para isso, para tratar as questões crônicas, não necessariamente preventiva. Hoje em dia que se fala muito mais de uma medicina preventiva. Hoje já tem a medicina preventiva e ela está ganhando cada vez mais espaço, O que ainda não tem, até onde eu sei, aqui no Brasil, é também da parte da medicina não vou chamar nem de interesse, mas um olhar muito grande para a alimentação. Então a medicina ainda acaba tateando um pouco quando vem a questão da alimentação, quer dizer, o que eu devo comer para determinado tipo de doença. Os médicos, em geral, eles não põem muita opinião, muita ênfase nesse assunto. Por quer você acha? Se tem 150 anos na Alemanha, o óbvio, É o óbvio. Bom, Hipócrates falava isso, quer dizer, faça da sua comida o seu remédio, Por algum motivo, isso foi sendo esquecido ao longo dos séculos, Isso foi sendo deixado de lado, assim como as nossas avós também faziam, Então a gente sabia que você ia tomar um chá de gengibre se você tinha uma indigestão, ou se você tem gases, ou você ia tomar um chá de hortelã para acalmar, ou você ia tomar um chá de camomila.
Então, a naturopatia não é tão diferente disso, mas ela resgata essa sabedoria ancestral, mas põe ela em prática e uma certa metodologia, vamos dizer assim. E hoje em dia a medicina não fala muito disso. A medicina já começa a ver que tem certas comidas que não fazem tão bem. Então a gente já sabe que algumas doenças estão ligadas a um tipo de alimentação, né? Por exemplo, se a gente pegar a obesidade, ela anda junto, de mãos dadas, com hipertensão, né? Está relacionada a doenças cardíacas, cardiovasculares, diabetes. Então, isso já se sabe. Agora, o que você tem que fazer para evitar isso, né? Então, a gente sempre fala, exercício, uma alimentação saudável. Mas a pergunta é, o que é uma alimentação saudável? Né? Então, acho que essa que é a parte inovadora é essa, a gente saber... O Brasil hoje tem vários problemas, né, assim, em relação a isso, porque a gente, não é de se orgulhar, mas o Brasil é campeão mundial no consumo de agrotóxicos, né? Isso é uma vergonha. Mundial. Ele passou os Estados Unidos, se eu não me engano, em 2008, eu vi os dados da Anvisa de 2009, né, e publiquei. Então, é um crime, né? Um país rico como o Brasil está fazendo uma utilização de agrotóxicos tão grande. Eu vi ontem uma matéria nos jornais falando que agora eles estão pesquisando uma aldeia pequena na Grécia, né, querendo discutir um pouco sobre longevidade. Quer dizer, por que nesses lugares tem ilhas, que eles chamam as Ilhas Azuis, as pessoas vivem tanto tempo, né, e vivem tão bem. Então está se discutindo um pouco, voltou a se falar de lá, da Grécia, voltou a se falar da Sardenha, na Itália, né? E aí vem as outras questões. Eles começaram a ver que, lá eles fazem uma produção local, os alimentos são produzidos lá, os alimentos são livres de agrotóxicos, né? Eles comem as coisas que tem na estação, né? Você não tem disponível lá papaya o ano inteiro, tomate o ano inteiro. Na Itália como um todo, né? Eles comem o que está disponível. Tem as estações, né? Das frutas, das verduras. Por que a natureza criou as estações e as coisas para acontecerem de acordo com isso? Então, a Ayurveda, ela traz esse conceito, né? Para a Ayurveda, a gente tem três causas... O que é Ayurveda? Vamos Ayurveda, boa pergunta. A Ayurveda é o estudo da vida, né? Ayurveda, né? O estudo da vida e de como a gente se manter saudável durante a vida, né? Da longevidade e ter uma vida realizadora, realizada. Então, eles falam, né, isso nas escrituras, que são 3 as causas de adoecimento, né? O apego aos hábitos, né, relacionado ao intelecto, né, escolhas erradas, a escravidão aos sentidos, então aos desejos, a gente quer sempre comer coisas muito doces, muito salgadas, né, os famosos que acabam funcionando muito como eles viciam, né, o nosso paladar. Tanto o salgado quanto o doce. Os dois. E por último, os erros em relação a Parinam, que eles chamam que é o ambiente, né, o tempo, então as estações. Então a gente não respeita a mudança das estações, né? Hoje a gente quer estar sempre conectado, estar sempre saindo muito, fazendo muitas coisas, né? E a gente acaba não respeitando os tempos, de ter um dia mais curto, um dia mais longo, você dormir menos, dormir mais, que tipos de comida você vai ter, né, em cada estação do ano, e como se comportar. Então tudo isso acaba importando no momento em que você está falando de saúde, de se manter saudável ou de adoecer. Né? Então, esses conceitos são os que eu estou me propondo a juntar e trabalhar em consultório, né? De uma forma objetiva. Junto com as questões, quando uma pessoa te procura, ela procura com questões, obviamente, não existe questão psíquica ou física, a gente já entende dessa forma, né? Mas te procura com uma queixa, geralmente o quê? Física ou psíquica? Olha, eu acho que tem de tudo. Tem muita procura. Eu acho que hoje o mal do século é a ansiedade e síndrome do pânico. É o que mais tem, né? Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa, né? Uma exacerbação da outra. Mas as pessoas acabam sendo levadas, né, por essa necessidade. A gente está sempre ligado, a gente está sempre com o celular. E o celular tem que estar conectado à internet, tem que estar conectado a isso, aquilo. Então você fala, depois, então eu vou relaxar. Você sai do trabalho, você vai para uma academia. Mas para academia também, você tem que estar bem, você tem que estar apresentável, você tem que fazer, né, todos os exercícios de uma forma apresentável. Então tudo isso exige uma carga muito grande, né, dos indivíduos, das pessoas. Então eu acho que hoje, talvez o principal problema é a insônia, a ansiedade, síndrome do pânico, estresse em geral, né, que o Seeley tinha previsto isso nos anos 20, está acontecendo, né. Isso em um ponto. Em segundo lugar, e aí vem a yoga em resgate, quer dizer, o que a yoga vai dizer? Quando você está numa situação de estresse, você vai gerar uma série de estímulos, né, cerebrais e que vão repercutir no sistema nervoso e no sistema endócrino.
Ou seja, você vai produzir, por exemplo, ácidos demais na digestão ou de menos. Você vai comer preocupado, então você não vai digerir direito a comida, aquela comida vai começar a estragar dentro do corpo. Se você não tiver uma digestão coerente, né, então aquilo lá vai te gerar gases, vai te gerar mal-estar, né, azia, dor de cabeça, né? Então tudo isso acaba sendo um reflexo primeiro de um problema mental. Por isso que Yoga Vasishta, que é um tratado antigo de yoga, ele fala que todas as doenças elas começam na cabeça, né, mentalmente. Mas isso se traduz de forma clara. Por quê que isso vira? Em que momento que isso vira físico? No momento que isso afeta a digestão. Então a gente tem essa ponte acontecendo. Então é importante entender como tratar isso, né? Então também aparecem casos de enxaqueca, né? Isso tem aparecido, casos de síndrome do intestino irritável ou de azia recorrente. Então isso tem sido uma coisa comum. E são casos que, interessantemente, também a medicina tradicional acaba dando paliativos, né? Então você toma um remédio para dor de cabeça, ela passa, mas ela volta. Você toma um remédio para gastrite, para azia, ela passa, né? Ou ela melhora, mas ela volta. E ela te acompanha, até que a pessoa fala, não, eu preciso tentar resolver qual que é a causa disso, né? Da onde que está vindo. Mas, assim, eu percebo, né, uma observação até pessoal, que por mais que uma pessoa esteja completamente cansada de ter enxaqueca, por exemplo, né? Procura um médico, 2, 3 neurologistas, né? E aí sai com uma gama aí de remédios que melhoram bem a enxaqueca, inclusive, né? Foram feitos para isso, foram descobertos, né? Nesse sentido. Para isso. Mas se você sugere que mude qualquer coisa na alimentação, existe uma resistência muito maior hoje a tomar remédio, né? É muito mais fácil a pessoa tomar um remédio do que você falar para ela, olha, todos os dias ou 3 vezes por semana você tem que comer tanto de alface, tanto de berinjela, vai melhorar a tua dor de cabeça. Não adianta. Ou pior, né? Você tem que deixar de comer isso. Você tem que deixar, não, devo deixar. Né, Neto Palma, vamos falar com o Neto Palma aqui, que eu tô com muita saudade de vocês, né? Porque eu fiquei quase 3 semanas sem vê-los. Adriano Santos, meu querido amigo do Twitter, um beijo pra você. E agora, né, aqui internauta, querido, Neto Palma, querido, um beijo pra você. Ana, não vai embora não, querido, muitos beijos pra você, pra todo mundo que tá assistindo o Abdivan. Eu brinquei com o Neto Palma, porque o Neto Palma é um defensor do álcool, né, Neto? Ele acha que faz super... que é muito bom pro ser humano, né, Neto? E eu vivo dando bronca nele aqui no ar. Queria que você me dissesse o que acontece, né, com as pessoas que bebem ou bebem demais, ou o que a bebida alcoólica faz no nosso organismo. Olha, o álcool ele tem um efeito direto ou imediato, ele é um estimulante e um aquecedor, vamos dizer assim. Então, em Ayurveda, se a gente pensar os efeitos que o álcool tem, ele estimula, né, tanto as secreções digestivas quanto ele tem um componente muito quente, né, em termos de, a gente pensa isso, as comidas em termos de esquentar, esfriar, né. Então, isso imediatamente. Se você faz um consumo... Agora, o álcool, tudo no corpo vai ser metabolizado basicamente ou pelo fígado ou pelos rins, né, pelos pulmões, né, e pela pele. Então a gente tem algumas formas de excretar o que a gente vai colocando no corpo, né? A pele, na verdade, é um canal de excreção e não de metabolização. Então o álcool vai precisar ser metabolizado pelo fígado. A longo prazo, o que acontece quando a gente acaba consumindo álcool em excesso, é que você vai ter uma degradação do fígado, uma degradação da capacidade digestiva, e isso pode gerar, por consequência, problemas sérios, né, de cirrose, de um fígado gorduroso, e com isso, um fígado que não funciona bem não vai secretar direito a bile, você vai ter ao longo do tempo problemas digestivos e depois problemas imunológicos, né, porque grande parte do sistema imunológico, a responsabilidade está no intestino, né. Se o fígado não secretar a bile corretamente, a gente não vai ter uma digestão correta, então essa pessoa vai adoecer mais, ela vai ficar mais fraca, em geral vai ser bem menos resistente à doença. Agora, claro, existem variações individuais altíssimas, né? Então as pessoas falam, mas meu avô fumou até os 98 anos. Eu brinco e falo assim, se ele não tivesse fumado, ele viveria 130. Né? Ou o seu avô, muito provavelmente, não comia a quantidade de agrotóxico que a gente come, não andava tanto de carro quanto a gente anda. Né? Então... E tinha uma capacidade, ou um fígado capaz, de lidar com esses venenos de uma forma muito mais efetiva, né? Rins que poderiam aguentar, tolerar essa carga, né, de filtração que hoje a gente não tem, né? Hoje a cidade está, como você falou, está extremamente poluída, a gente vive sempre de carro, então a gente não se movimenta. Isso melhora muito, então se você quer os excessos, eles são mais tolerados quando a gente tem um metabolismo
funcionando melhor. Então, se a gente vê o exercício, ele é fundamental, ele é parte integrante, né, da minha proposta. Por quê? Porque melhora, primeiro, o humor, né, em relação às endorfinas, melhora a capacidade mental da pessoa e melhora a capacidade digestiva dela também. Mas de que exercício você está falando? Não é ir à academia fazer... Até ir à academia, também melhora. Até ir à academia também melhora. Especialmente os exercícios aeróbicos, né? A academia eu estou entendendo mais usar anaeróbicos, enfim, para fins de musculação. Isso você vai ter um aumento de massa muscular, mas você também tem um aumento de taxa cardíaca e respiratória. Né? Então isso também tende a melhorar da fome, né? E consequentemente melhorar a capacidade digestiva. Tem um conceito em Ayurveda que a gente estava falando que é o Agni, né? Que é o fogo digestivo. Então, quando vem alguém no consultório e a pessoa me traz algum tipo de queixa, né? Então eu estou com indigestão, eu tento entender como é que está a capacidade digestiva dela, né? Isso, e aí a gente tem ervas ou tem alimentações, tem formas de tentar aumentar essa capacidade digestiva, para ela responder melhor tanto aos alimentos em si como às toxinas. A gente sabe que a vida ela é cheia de desequilíbrios, né? Então o corpo tem uma capacidade incrível de se manter equilibrado, né? De tolerar essas curvas, né? Então o que a gente faz é tentar fortalecer o corpo de uma forma geral, né, como um todo. O exercício é importante, é fundamental. Quer dizer, se você tem um caso, por exemplo, de depressão, né, ou se você tem um caso de uma tristeza, uma melancolia, é fundamental tentar dar algum tipo de exercício que seja. Pode ser caminhar, né? Só pela oxigenação e pela movimentação, isso já vai ter uma repercussão muito grande na própria digestão, no próprio estado mental. Então eu não consigo mais separar hoje, né? Não adianta a gente só conversar sobre isso, é o que você estava falando. No consultório, tradicionalmente, ou pelo menos era assim quando eu me formei, muitos anos atrás, não vou falar quantos aqui. Poxa, a gente é formado quase ao mesmo tempo, não fala isso. Então eu vou contar. 15 anos atrás, então a gente entendia isso, se falava nisso, da questão da interdependência mente-corpo, mas não se trabalhava isso em consultório, né? Como é que eu faço isso? Não, então quase que eu obrigo os pacientes, você tem que se mexer, né? Não vou falar, tem que fazer yoga, eu sou partidário de yoga, mas eu não vou exigir que ninguém faça yoga, né? Não faz sentido. As pessoas têm gostos e aptidões diferentes, né? Yoga eu nem acho que é para todo mundo, né? A pessoa tem artrite, então você fala, não, senta com as pernas cruzadas. Só se for para estourar os joelhos, né? Mas a gente tem, essa pessoa pode caminhar, essa pessoa pode nadar, e isso tudo vai ter uma repercussão grande. Então a gente começa a juntar as pontas, né? Tirar os venenos, tirar as coisas que fazem mal, né? Fortalecer os órgãos internos, em especial fígado e rins, né? Aqui em São Paulo não tem como você fortalecer muitos pulmões, né? Porque você vai mais trazer, na verdade, a poluição para cá. Por isso que é importante também a pessoa sair e estar de vez em quando mais próxima da natureza, pode ser em praia, pode ser no campo, onde a pessoa tiver mais possibilidade, né? E esses órgãos que metabolizam, né, que são órgãos metabólicos. E a alimentação junto com o exercício, aí a gente também trata as questões psicológicas ou mentais que estejam impedindo essa pessoa de se desenvolver. Mas como você falou, e eu concordo em gênero, número e grau, o grande desafio é deixar de comer as coisas que a gente está acostumado, né? A língua é o nosso pior vício, assim, né? Eu acho que, assim, não só a questão do costume, mas do que representa a comida, né? Sim. A comida tem muitas representações, então tanto representações sociais quanto psíquicas, de que ou mesmo físicas, né? O quanto aumenta a gente gosta de chocolate, sabe disso? O quanto melhora o humor, por exemplo. Então, lógico que vai levar a um vício, lógico que a gente vai tentar comer cada vez mais, se a gente não se policiar, né? Lógico que o paladar de um chocolate é melhor muitas vezes do que de um nabo. Uma salada. De um tomate. De um tomate. Mas é interessante, né? Quando a gente começa a se conhecer melhor e eu percebo as pessoas que têm essa prática de começar a notar as questões corporais, então as alterações corporais. Por exemplo, eu não como fritura não porque engorda, eu não como fritura porque eu não gosto. Porque você começa a entender, só pelo cheiro, você começa a sentir o que aquilo pode te causar, os efeitos. Só que você precisa ter uma integração muito grande com o teu corpo. Então você, né, é como se eu sentisse o cheiro e já associasse, não sei se realmente o meu fígado fala, opa, não chega perto, ou se eu associo psiquicamente a isso. Tanto faz, se vem um alerta do fígado ou do psíquico. Tanto faz, só vem um alerta de que aquilo não vai me fazer bem.
Talvez por uma história, ou talvez por uma memória de que comendo aquilo já não fez bem em algum momento, o corpo sentiu as consequências disso e manda um alerta. Tem pessoas que são mais ligadas, né, ao corpo, e tem pessoas que são mais desligadas. Também tem uma diferença do quanto a gente se percebe, não tem? Tem, muito grande, muito grande. Eu acho que a yoga, aí sim, acho que yoga se diferencia de qualquer exercício por esse ponto. Então a yoga vai fazer com que as pessoas se aproximem do contato com o próprio corpo, não só com o corpo, mas com a sua própria essência, então descobrir o que ela é. Muitas vezes as pessoas começam praticando e isso causa grandes mudanças na vida, desde mudanças alimentares, estilo de vida, forma de se vestir, até personalidades. As pessoas não se reconhecem, mas como é que essa pessoa está tão diferente do que ela era antes, né? Não é nenhuma magia, é exatamente o que você comentou. As pessoas começam, a partir do contato consigo mesmas, começar a perceber algumas coisas, né? Eu tive um professor dos que eu adorei lá na Índia que falava muito isso, quer dizer, o trabalho de yoga ou se diferencia de todos os outros pela capacidade de reintegrar a pessoa a ela mesma, né? Então a gente acaba vendo que isso traz diversas mudanças na vida da pessoa, tanto de comportamento quanto de intuição também. Então você refina a percepção, refina a intuição, e aí com isso você acaba mudando as suas escolhas, né? O que eu comento no livro é essa questão, que eu acho que é uma capacidade da gente mudar a forma da gente ver o mundo, né? Tinha muitas coisas que a gente achava que eram verdadeiras e que não são, né? Acabou de sair essa semana, eu vi uma reportagem bacana sobre uma mulher que tinha autismo, né? Que era adolescente e tal. Então, tradicionalmente, até para a medicina, um autista ele não se comunica, ele não fala, ele vive no mundo dele, ninguém sabe o que acontece, não se entende. E aí essa mulher começa a responder pelo computador. E ela fala, olha, eu estou presa num corpo que eu não consigo controlar. É incrível isso, né? Então, eu gosto dessas coisas que a gente achava que eram verdades e que não são, né? Que de repente você fala, poxa, essa pessoa está lá, ela sente, ela pensa, ela vê, ela enxerga. Então, eu acho que o trabalho de yoga, esse trabalho não tanto físico em si, mas um trabalho mais respiratório, mais voltado para a meditação, ele vai trazer, em primeiro lugar, esse contato interno, e depois ele pode propiciar essas mudanças. Assim. Isso é fundamental se a gente quiser fazer escolhas coerentes, né? Em Ayurveda também a gente pensa da mesma forma. Quer dizer, Yoga e Ayurveda, elas falam a mesma língua, né? Elas eram ciências irmãs antigamente, né? Então não tinha essa separação. A Ayurveda cita Yoga, né? E Yoga é a mesma coisa, só que Yoga não fala tanto de alimentação, então daí que veio a escola naturopata para resgatar, porque muito provavelmente na época que os textos antigos foram escritos, a gente não tinha esse problema, não precisava, né? A gente sabia o que era saudável e sabia como comer, né? Isso não era uma disciplina. Hoje isso virou uma disciplina porque isso se perdeu, né? A nossa memória está se perdendo, né? Então a gente precisa voltar para os livros ou voltar para os estudos para entender o que comer para cada coisa, como se movimentar, o que fazer, né? Isso naquela época não era uma questão, né? Já para a Ayurveda não, a Ayurveda vai falar bastante disso, né? Vai dividir os tipos, as pessoas, né, individualmente em tipos físicos diferentes. E dizer que para cada um existe uma forma melhor de se viver, uma forma que vai ser mais adequada àquele equilíbrio, né? Que todos nós somos formados pelos 5 elementos. Então as duas filosofias ou as duas disciplinas, vamos dizer assim, elas aceitam essa ideia que o homem ele é um espelho do universo, né? Então eu sempre penso nisso, né? Então o que está faltando, o que está em excesso, né? Então essa pessoa está com um calor em excesso, ela está com o elemento terra em excesso, ela está muito aérea, quer dizer, então hoje, o que a gente vê, voltando a falar que você perguntou dos casos, né, o que mais aparece, eu acho que hoje o estilo de vida que a gente leva propicia a gente estar cada vez mais aéreo, né, no sentido de ar mesmo, no espaço. A gente está sempre conectado, a gente está sempre viajando muito, a gente tem que estar ligado em várias coisas ao mesmo tempo, né. Essa é uma outra noção errada. Então as pessoas acham, a geração Y ela é capaz de fazer 5 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma bobagem, isso é um engano muito grande, né? Porque o cérebro ele tem a capacidade de alternar rapidamente, né? Então a gente tem a ilusão de que eu posso fazer 5 coisas. Você não está fazendo 5 coisas. Se você estiver lendo, você está lendo. Se você estiver ouvindo, você está ouvindo. Se você estiver ouvindo música, você está ouvindo a música, né? Você pode não estar prestando atenção, a música está entrando ali nos seus ouvidos. Vai ter outro efeito, né? Você não está prestando atenção no que está acontecendo. Então Yoga vai falar exatamente o contrário disso. O Swami Shivananda, que era um médico, assim, um dos grandes homens, né, mais recentes de yoga, ele falava exatamente isso, né, que a gente
refina essa capacidade do cérebro de se conectar e de fazer uma coisa só naquele momento. Tá presente aqui e agora. Né? Eu acho que esse é o grande mal do século. Né? Então isso tem afetado as pessoas de uma forma muito grande, muito forte. A não presença, né? Eu falo muito isso aqui no Abdivan. A não presença é o que traz a não respiração. A não respiração. Não saber respirar. Não, né? a gente perdeu, né? Isso era natural. Você vê um bebê respirando, é aquela barriga, né? Aquele abdômen para fora, para dentro, é lindo. Depois não, a gente tá assim. Então, mas onde respira? Respira aqui no peito. Só isso já traz uma carga de ansiedade grande. Né? Em yoga se entende que a respiração e a cabeça, elas andam juntas. Então, se eu manipular... Só que eu não consigo acessar a cabeça pela cabeça. Então, a gente estava conversando um pouco no consultório qual é a diferença. Então, se a pessoa estiver muito ansiosa, não adianta eu conversar sobre a ansiedade. Ela não vai melhorar. Mas eu posso modificar a respiração dela. Então, se eu modificar a respiração dela, a cabeça dela vai ter que seguir. Ela vai sendo puxada pela respiração para se acalmar. A mesma coisa o contrário, né? Se eu preciso de uma resposta rápida, né, uma resposta de fuga ou uma resposta de luta, então eu posso modificar minha respiração para responder de acordo com isso. Né? Eu não vou querer lutar respirando de uma forma muito profunda. E a cabeça ela é obrigada a seguir a respiração. Então, isso está nas escrituras antigas também. É muito bonito a gente pensar, e é mais bonito ainda experienciar. Não, experienciar, né? É incrível. No ano passado eu fiz alguns exercícios de respiração, fui tentar respirar melhor. Eu respirava muito mal e ainda faço muito esforço para respirar bem. Mas o que eu percebi é que eu fui desenvolvendo mais a minha intuição depois que eu aprendi a respirar. Incrível. Eu não sei o conceito, você deve saber o conceito. Como isso acontece? Como é que, através de uma respiração melhor, a gente consegue acessar melhor a nossa intuição? Olha, eu tive um professor que falava uma coisa muito bacana. Aqui no Brasil, foi meu primeiro professor, o Sérgio Carvalho, e ele falava assim, tem coisas que é mais fácil resolver do que entender. E é uma coisa... É interessante isso porque... Talvez a gente não precise saber, né? A gente não necessariamente vai entender exatamente como acontece, né? Mas você experiencia isso. Então você percebe claramente que isso acontece, né? A gente pode tentar achar aí as enzimas que causam isso, os neurotransmissores, né? Como é que isso acontece, mas é mais fácil você perceber, né? Isso. Fora, assim, sem contar a tensão muscular. Total. Elas desaparecem, é como se você tomasse um analgésico, uma coisa impressionante. Quando você vai num ritmo de aprender a respirar diariamente, mesmo meditar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já saiu... Eu estive visitando também o Hospital do Câncer aqui em São Paulo, e eles já estão fazendo um trabalho, está se pensando um trabalho relativo à meditação, técnicas de relaxamento, né, que eu conheço como Yoga Nidra, né, que é uma espécie de um relaxamento acordado, que você faz consciente, como forma de controle de sintomas, né, de dor, especialmente do controle da dor. Então hoje a medicina e essas ciências antigas, elas estão já começando a conversar, né? Existe uma mudança de paradigma. Ninguém sabe exatamente como acontece, aquilo que você estava falando, né? Como é que será que acontece? A gente não sabe como isso funciona, está se tentando entender, mas o fato é que isso muda, né? Com escalas de dor e com escalas de resultado, que eles estão conseguindo ver que as pessoas que estão expostas a práticas de meditação, de yoga e outras, né, que são chamadas de terapias complementares, elas têm um resultado melhor, mesmo que não seja em anos, né, de vida, na qualidade de vida. Então, elas têm uma diminuição de dor, elas têm uma melhora na resposta, né, de ânimo, de energia, que eu acho que é o principal. Eu falo para os pacientes, a primeira coisa que você vai sentir quando você mudar a sua alimentação é a disposição na hora que você acorda de manhã. Né? E aí as pessoas falam, nossa, é verdade, porque eu já acordo cansado. Né? Então, a gente vê coisas simples, não precisa ir muito longe, não precisa fazer um exame neuroquímico, fisiológico, para descobrir qual é o resultado que aquilo está dando, né, para a pessoa. Imediatamente ela fala, nossa, estou dormindo melhor, eu estou acordando com mais energia, eu estou mais feliz, eu me sinto mais disposto. Esse é o caminho. Então, se isso está acontecendo, é sinal que a gente está no caminho certo. Se isso não estiver acontecendo, a gente vai repensar e eventualmente mudar algumas coisas para chegar lá. Também é um trabalho muito grande que depende muito do feedback dos pacientes, das pessoas. Depende do empenho deles e depende do feedback deles, de ver. E ninguém chega a uma alimentação errada ou chega por uma má educação alimentar, mas mantém aquilo também porque tem um ganho, né? Um ganho em se sentir mal.
Eu acho que não é à toa que as pessoas se fazem mal e se sentem mal. Ou é um desconhecimento, e aí até entendo, a pessoa não conhece uma forma de se alimentar melhor, ou usa de uma tristeza, para viver, né? Para obter atenção, para obter apoio, para obter o trabalho que seja, né? Tem pessoas que precisam ser mais inflamadas ou mais tensas. E geralmente são pessoas que se alimentam pior. Se alimentar bem e tiver calma, não dá para trabalhar no mercado muito competitivo. É verdade. A gente tem... E também é cultural, né? Assim, a gente tem as pessoas... Tem a famosa pausa pro cafezinho, né? Então imagina quando você faz 5, 6 pausas pro cafezinho. Né? Aquilo tem um efeito, né, sobre o corpo. Então você tem os efeitos de estar tomando um estimulante diariamente em doses elevadas. Né? Então isso vai causar uma série de coisas, né? Primeiro, um excesso de neurotransmissores funcionando, um excesso de excitação, um excesso de ansiedade. Depois, questões gástricas também. Então isso acaba sendo também cultural. Né? Você está respondendo, em parte, a pergunta do Adriano. Ele perguntou o seguinte: eu me adiantei? Minha mãe é viciada em café. Faz mal? Olha, Adriano, né, o Ilan vai responder para você, mas vou te contar que faz mais ou menos uns 2 meses eu tomava um café por dia depois do almoço. E eu falo assim, gente, eu tô comendo alguma coisa errada no almoço, porque é impressionante, nenhuma refeição eu me sinto mal, tomo café para me sentir mais acordada, e na verdade depois de algumas horas eu sinto mais sono e ainda me sinto mal. Será que, né, o que eu tô comendo? Eu tentei pensar em algumas coisas aí, não queria tirar o café, né, eu gosto do café. Tirei o café. É impressionante como mudou minha digestão. Então assim... alguma coisa a ver com a digestão, o café tem, pela minha percepção. Tem muito a ver. O café é um estimulante, né? Tem uma questão que é assim também, sempre que a gente toma, em geral, o que a gente deveria fazer é tomar líquidos antes de comer, né? Por quê? Porque se você toma depois de comer, você vai diluir, né, o suco gástrico e com isso você vai piorar a qualidade da sua digestão. Especialmente, a gente está muito acostumado aqui no Brasil a comer... Imediatamente você vai no restaurante, você pede um prato, você fala, para beber o quê? Né? De preferência gelado, né? Com mais gelo ainda no copo. Então, eu estava falando do fogo gástrico antes. Você tem um fogo ali que é o responsável por fazer a quebra dessa comida e começar a digestão. Se você fica colocando água gelada nisso, é como você colocar água gelada numa fogueira ali. Você vai apagando isso, você vai dificultando, você vai aumentando o tempo de digestão. Isso tende à putrefação da comida, né, no organismo e tende à formação de gases e indigestão. Falando para o Adriano a questão do café, então o café é um estimulante, né, em doses pequenas, tudo bem, você vai se sentir melhor, tá, mas como qualquer estimulante, ele tem um pico de resultado, né, daquela estimulação no sangue e depois ele tem uma queda. Em geral, você vai ter uma queda abaixo do nível que você estava. E aí que vem a vontade de tomar um segundo café. Você fala, tô cansado, tô com sono. Então vai lá e toma um segundo café. E aí você entra num círculo vicioso, né? E isso vai ocasionar diversos problemas, né? Entre eles, a própria questão da ansiedade, da pessoa não conseguir parar, insônia, pode dar taquicardia também, né? Isso em doses mais elevadas. Tem gente que teve até abstinência, né? Então tem tremores, precisa da cafeína circulando para poder encarar o dia a dia. Então tem outras coisas que você pode substituir o café, né? Você pode tomar um chá mais digestivo, um chá de gengibre, né? Um chá de menta, um chá de camomila. Se você não gosta de chá, eu concordo, você não quer tomar chá. Então você pode tomar uma cevada, né? Aí precisaria fazer em casa, você não vai na padaria e pedir, olha, você pode fazer uma cevada para mim, por favor? Então, são outras coisas que você pode fazer, pode tomar, e você não vai ter essa estimulação excessiva. Né? Então, o café em doses elevadas pode ser um problema, sim. Assim como o açúcar, né? Assim como o sal também. O sal, por exemplo, causa hipertensão, indiretamente. Né? Então, a primeira coisa que você tem que tirar quando está com hipertensão é o excesso de sal. Não, assim, e as pessoas comem um excesso. Eu tô me excluindo, porque eu quase não como sal. As pessoas comem um excesso de sal. Eu estranho muito quando eu vou comer num restaurante, o que é ruim. Né? Eu estranho o sabor do alimento, o gosto, porque pra mim é muito salgado. Porque já vem salgado, né? Então, a comida já vem salgada e a gente pega e pede o saleiro e põe mais, né, na mesa. E outra coisa, o sal é refinado, né? Então isso a gente não conversou. O açúcar e o sal refinados. Né? Então, eu estava lendo os trabalhos dos naturopatas de 100, 150 anos atrás, já se falava que a questão do refinamento, ela causa problemas sérios, né? O açúcar mascavo, por exemplo, ele tem muito mais propriedades e nutrientes do que um açúcar refinado.
né, que vai estar lá só para adoçar, né, uma caloria morta que se chama. Então o açúcar mascavo está cheio de nutrientes, ele está cheio de sais minerais, de outras coisas que vão funcionar de uma forma muito melhor dentro das células. Né. A mesma coisa o sal, se a gente usa o sal refinado, ele quase que cria uma barreira, né, ele não começa, ele complica a inteligência da célula de deixar passar e entrar os nutrientes que ela precisa. Né. Então daí que a gente também precisaria usar um sal marinho, um sal menos refinado possível. Né? Por isso que eu estranho o sabor, eu uso sal marinho. Pois é. Então o sabor é completamente diferente do sal refinado. Quando eu troquei o açúcar pelo açúcar mascavo, eu detestava. Não foi assim. As pessoas acham, mas e aí, como é que eu faço? É aos poucos, você vai se acostumando. Depois vira o contrário. Então você usa um açúcar, se você pegar um açúcar hoje, né, fica aquela coisa extremamente doce e sem sabor. É só um doce intenso e forte que chega a queimar a garganta, dependendo de quando você colocar. Né? As pessoas que tomam café em padaria vão entender bem o que eu estou falando. Você pede lá um pingado, ou você pede um café que eu sempre gostei, né? E vem aquela coisa doce, quase com um fundo ali de açúcar. Né? Então, primeira coisa, não precisa retirar totalmente. A gente pode trocar por alimentos mais saudáveis. E aos poucos substituindo. Né? Então, um mascavo, em vez de um refinado, um sal marinho, ou um sal rosa, né? Um sal do Himalaia, em vez de um sal extremamente refinado. E aí, aos poucos, a gente ir mudando a alimentação nesse sentido. E o adoçante? Não estou falando do aspartame, já estou falando de um outro adoçante, já estou falando da frutose. O aspartame eu abomino, né? E isso veio também do meu entendimento lá, existem documentários já sobre isso. O Sweet Misery, que é um documentário americano, ele fala muito disso, então o aspartame é um veneno. Foi forjada a aprovação dele pelo FDA americano, né? Isso está no documentário, quem quiser ver pode baixar lá na internet, tá público. E foi uma tramóia para ele ser vendido e ser comercializado livremente. Então, ele realmente causa problemas, é um neurotóxico. Né? Está relacionado até, eles estão ligando a questões até de convulsão e outros tipos de problema, e degeneração, né? Que é uma coisa que tem aumentado muito. Né? Aliás, sobre esse tipo de problema de saúde, acabei de ver uma matéria também ontem falando o quanto o AVC tem aumentado em pessoas mais jovens. Né? Então, eu adoro ler essas questões de saúde para entender como a alimentação está influindo nisso e muitas vezes as pessoas não estão percebendo. Né? Então, os adoçantes em geral, eu prefiro evitar. Né? A gente não sabe os efeitos, mesmo que um ciclamato, que uma sacarina tem. E a frutose? A frutose, olha, assim como a stevia, que me perguntaram também, a frutose originalmente ela deveria vir das frutas mesmo. Agora precisa ver o que as pessoas adicionam a isso. Né? Outro dia eu estava vendo também um de stevia e tinha junto sacarina, ciclamato. Inclusive saiu uma matéria também, eu acho que se não me engano 14 ou 8 marcas foram proibidas de comercializar. Né? Então eu prefiro evitar. Se você quer adoçar, é melhor você adoçar com açúcar mascavo mesmo, ou com um pouco de mel. Né? O mel é o único adoçante natural que ele não vai causar, ele tem um poder característico do mel, que em Ayurveda a gente chama que é a estimulação. Então ele, por exemplo, pessoas que têm uma digestão um pouco mais lenta, elas podem tomar uma colherinha de mel antes de comer, 10 minutos. Só que o mel não pode ser aquecido, né, só, porque senão ele perde as propriedades e vira tóxico. Então eu prefiro usar o mel e o açúcar mascavo do que entrar no mundo químico, no mundo da separação. Né? Quando você come a frutose numa fruta, ela está cheia de outras coisas, cheia de outros nutrientes, que estão lá de forma balanceada. Quando a pergunta é o adoçante mesmo, né, de frutose. É outra coisa. Quando a gente pega e isola esses fatores, eu acho que isso acaba não funcionando muito bem. Né? Então, eu prefiro evitar e quando eu falo para as pessoas, eu busco, né, orientar que elas evitem, né, qualquer tipo de adoçante. O Neto pergunta o seguinte: os indivíduos que sofrem de enxaqueca têm um comentário, né? Os indivíduos que sofrem de enxaqueca têm um orgulho muito forte e não permitem que as pessoas autoritárias mandem em sua vida ou controlem seus passos. É verdade ou mito que beber muita água, evita a enxaqueca? É um comentário e uma pergunta. Então, é uma pergunta ampla essa, né? Os indivíduos que sofrem de enxaqueca, sei se ele fala do fator sofrem... psíquico primeiro, né? Tem um orgulho muito forte, não permitem que as pessoas autoritárias mandem sua vida ou controlem seus passos. Neto, eu acho que não existe só uma causa para enxaqueca, né? Causa psicológica mesmo. Então a pessoa é assim. Não é uma causa? Não. Eu acho que existem diversas causas para enxaqueca. E eu não acho que a pessoa que tem enxaqueca, ela fique feliz com isso. Especialmente, eu tenho casos no consultório de pessoas que têm isso recorrente, de forma mensal, e é um sofrimento para a pessoa, né?
como é que ela lida com isso, acho que cada um vai lidar com uma forma, né? Entre as diversas causas, né, o que está se discutindo em termos de enxaqueca, a questão alimentar está relacionada ao fígado, né? Então, pessoas que tenham, por exemplo, ou pedras na vesícula, ou que tenham um fígado mais congestionado, elas estão propensas a sofrerem de enxaqueca. Será que isso, por isso beber muita água evitaria? Exatamente. Então, quando você bebe muita água, o que você faz é potencializar a circulação, tanto dos nutrientes quanto das toxinas no corpo, né? Se está circulando melhor, isso não vai estar sendo reabsorvido pelo corpo, né? Um dos médicos naturopatas falava que quando você tem um trânsito intestinal lento, você acaba tendo uma reabsorção pelo sistema portal do que está no cólon e ele vai ser filtrado pelo fígado, né? Então, imagina, você tem toda aquela matéria que deveria ser expelida, recirculando e voltando para o fígado. Então, isso pode ser uma das causas de enxaqueca. Tem diversas, pode ser cansaço também, pode ser excesso de exercício físico, pode ser álcool, pode ser açúcar, então podem ser diversas intolerâncias. Não existe, pelo menos até onde eu sei, mesmo na literatura médica, uma causa única para enxaqueca. Por isso que a gente tem que tentar tirar o máximo possível das toxinas, e é incluso os agrotóxicos nisso também, né? Os metais pesados que a gente tem, né? Seja por conta de obturações ou por conta de alimentação contaminada, isso é outro tema que pode causar enxaqueca. Então a enxaqueca ela é um tema bastante complexo até para os médicos, né? Então o que a gente tenta fazer é tirar esses extremos, né? E fazer com que a pessoa durma melhor, fazer com que a pessoa coma melhor, beba bastante água também, né? Evitar refrigerante, que em geral tem um pH muito ácido, né? O organismo ele tem um equilíbrio, isso é muito explorado pela naturopatia, entre o ácido e base, né? Então o que eles chamam de, se você tiver uma acidificação do sangue, isso pode provocar diversos problemas, né? Entre eles mal-estar, né? Dores de cabeça diversas. Então o que a gente procura fazer é tornar esse sangue mais alcalino, né? Quem torna o sangue ácido? Álcool, em primeiro lugar, café, os cereais não integrais, né? A farinha branca, açúcar, refrigerante, todos, né? E gorduras, né? Então, se a gente eliminar, por isso que se você for ver, alguns médicos já falaram bastante sobre isso, o Feldman falou bastante sobre isso, tem um livro sobre isso, o Enxaqueca Finalmente Uma Saída, então isso já foi explorado, já foi comentado, né? Especificamente de enxaqueca, você precisaria retirar tudo isso que a gente falou e procurar ter técnicas de relaxamento, então ou massagem, ou natação, ou yoga nidra, meditação ajuda muito. O Goenka, que é famoso pela meditação budista, ele tratou a enxaqueca dele com meditação. Então também não tem um caminho só para pessoas diferentes, né? Como você tratou a sua? Então, a minha foi um longo processo também. Eu tratei a minha basicamente com alimentação, né? A hora que eu parei de tirar tudo e com yoga em paralelo, né? Então, você não tinha o estilo de vida que você tem hoje? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu fui carnívoro até meus 30 e poucos anos, né? E também bebia álcool normalmente, né? Café ao extremo também. Não tinha a exata noção da relação de você comer frutas antes ou depois da comida, da ingestão de água antes ou depois, né? E não estava também, como você mesmo comentou antes, não tinha essa ideia, essa conexão com o próprio corpo, né? Aos poucos eu fui entendendo que isso podia ser resultado de várias coisas. E eu tinha também, quando eu ia dormir muito tarde, ou eu fazia exercício físico em excesso. Então isso para mim foi perceber, bom, se eu for correr demais, né? Isso no dia seguinte ou 2 dias depois acabava me dando uma dor de cabeça muito forte. Então você perceber, então acho que é importante para tratar enxaqueca especificamente, você fazer um diário, né? Quando você teve? O que você comeu aquele dia? Onde você foi? Principalmente um diário alimentar, né? Os médicos sugerem bastante isso. Faça um diário alimentar. Faça um diário alimentar, faça um diário do que você fez naquele dia. Quanto você dormiu? Você acordou bem? As pessoas esquecem isso. Ah, não, mas tá tudo bem, né? Por quê? A gente toma um café para acordar e depois uma pilulinha para dormir, alguma coisa assim. Então, é importante que você faça um diário para tentar identificar esses gatilhos. Podem ser várias coisas, né? Já se falou muito do tomate, como um gatilho se fala de queijos, basicamente queijo, vinho, né? Tomate, né? Chocolate. Exatamente. Agora, você tem um outro extremo, né? Nomes como Anne Wigmore ou Max Gerson, que são grandes naturopatas, foram grandes naturopatas, recomendando o contrário. Então, você pode fazer uma dieta só de uva, você pode fazer uma dieta só, por exemplo, ela usava muito wheatgrass, que é a grama do trigo, né? A grama de gato, que se fala aqui, como formas de você suprir aquilo que está faltando. Eu acredito que a enxaqueca ela responde
há um excesso e há um desequilíbrio químico, né? E de coisas que faltam na alimentação. Então, daí a importância de a gente tentar complementar com frutas, verduras especialmente, melhorar o trânsito intestinal e tentar identificar esses gatilhos. Se você conseguir, é um caminho ótimo para começar. Quando eu voltei de férias agora, né, eu tive 3 dias de enxaqueca. Nossa! Foi incrível. Nossa. Eu já tava rindo, né, assim, porque eu voltei de um estado muito relaxado para uma coisa, né, trabalhar. Essas variações são muito fortes, assim. Foi a variação, eu senti porque a minha alimentação não mudou em nada, né? Eu fui parar no neurologista, né, então eu conto isso, então, e não teve, eu fiz todos os exames, fiz tomografia, fiz ressonância, né, eu fiz tomografia com aplicação de contraste, inclusive, que é uma coisa invasiva, né, e nada foi encontrado. Então, a partir do momento que você vê, também é isso, assim, não é para as pessoas só pensarem na alimentação e no estilo de vida e não irem para o médico. A gente tem que ir para o médico em primeiro lugar e pesquisar e ver o que acontece. Se não tiver nenhuma má formação, não tiver nada de errado com o cérebro, não tiver nenhum problema orgânico ali acontecendo, então é de se perguntar, né, a pulga fica ali atrás da orelha falando, será que não está em outro lugar o problema, né? Estresse é um deles, né? Estresse não precisa nem falar, que é um dos grandes causadores de gastrite, por exemplo, né, de azia e de enxaquecas, né? Então, em geral, a gente tem uma tendência a olhar para isso também, já quando vem um caso de enxaqueca. Mas eu não excluo a alimentação disso e estilo de vida. Eu acho que eles andam juntos, né? E a respiração, né? Porque respiração assim, é fundamental. eu reparei que eu não estava respirando, porque eu já entrei, eu saí do avião e fui pro consultório. Direto. Mas não desceu, entrou lá pra exatamente, desci e entrei. É duro. E eu percebi à noite uma enxaqueca, dor no pescoço, lógico, tensional. Então, tal, tem a tensional também, né? Tem é. muitas vezes que toda essa região aqui do pescoço, né, ela é muito sensível. A gente costuma, especialmente quem trabalha em computador, não sei se é o caso do Adriano que estava falando de enxaqueca ou é outra pessoa que comentou, mas... O Neto. Então, Neto, eu não sei se é seu caso ou o caso de quem você conhece também isso aqui, né? Essa postura. A gente não percebe, eu estou exagerando, né? Mas a gente está lá, então você senta, você vai afundando na cadeira e isso aqui vai subindo, né? E o computador aqui. Isso tende a gerar uma tensão muito grande no pescoço, né? Então daí que as massagens ajudam bastante, ou natação, ou fazer apenas movimentos, né, com o pescoço, lentos, e isso diariamente, com uma certa frequência, para que você aprenda a soltar essas tensões. Então, por isso que é da importância também de ir pro médico respirando, e ver... né? Respirando, não pelo amor adianta de querer Deus. soltar sem respirar. Não, né? Fica lá e morre, né? Então, para ver isso, quais são as causas, né? Se for tensional, esse tipo de coisa vai ajudar bastante também. E a aplicação de óleo, né? Em Ayurveda a gente usa muitos óleos como um veículo para ele suavizar os tecidos, né? Ele nutre os tecidos. Então é importante também, a gente perdeu, isso é uma outra coisa que se perdeu, né? Então hoje a gente tem curso de Shantala, tem curso de precisa aprender a fazer massagem, né? Isso, os casais mesmo, mãe e filho, então isso era uma coisa antiga, comum. Na Índia até hoje se faz, né? As grávidas recebem massagem, né? As mães fazem massagem nos filhos. Então muitos dos problemas que a gente tem até de criança, de indigestão, de ansiedade, se resolve o quê? Com massagem, com acalentamento, né, cuidando. Então a gente precisa recuperar, eu acho que essa sabedoria antiga, né? São formas diferentes de abordar os males que a gente tem, né? Enxaqueca não é exceção. Né? E é lógico que isso traz alterações psíquicas, né? Então vamos pensar numa pessoa que, uma coisa bem, bem simples, uma pessoa que tem enxaqueca, sei lá, que seja mensalmente, né? Enxaqueca é muito ruim, então você sentir uma vez por mês já é péssimo. E consegue não ter essa dor, ou não ter a preocupação com a dor, muda muito, né? A pessoa se sente um pouco mais tranquila, muda até o jeito de lidar com a vida. O que você falou é fundamental, né? As pessoas têm... muitas vezes, por você ter enxaqueca ou você ter qualquer problema, então, eu tive isso com amigos, né, até em família. Você vai comer, você vai num restaurante, isso eu não posso pedir porque eu vou ter azia. E já vira um problema, né? Então, não vou sair porque amanhã eu vou ter dor de cabeça. Né? Não vou fazer porque eu vou... Aí você sofre por antecipação, sofre 2 vezes, né? Sofre antes e sofre quando tem a enxaqueca, ou quando tem a mal-estar, ou quando tem a azia. Então, você conseguir melhorar, o que eu falo, aos poucos, né, a proposta de trabalhar de forma integrativa é que você vai reeducando o corpo e com isso você diminui as tensões. E a pessoa consegue responder de uma forma mental e psicológica muito melhor das coisas. Até se tiver, toma um remédio, mas já está melhor, está mais fraco, não está tão frequente, né?
Daí a importância do diário também, né? Acho que as pessoas terem isso como uma forma de controlar, não é nada mágico, não é nada místico, né? Você vai poder controlar e ver, acompanhar os resultados, né? E se conhecer, né? Você fazer um diário excelente para você se conhecer. Olha, eu fiz, quando eu fiz o curso de formação aqui no Brasil, era exigido que a gente fizesse um diário. Então a gente fazia um diário de práticas, fazia um diário de treinos, e daí que me veio o pulo do gato, falando da resposta, que veio em novembro, eu falei, pô, esse mês eu não tive. Por que eu não tive? Daí eu fui ver, eu tinha anotado o que eu tinha feito diariamente, seja de práticas, seja de alimentação. Então naquela época eu estava deixando de comer carne, então eu anotava quando eu comia, quando eu não comia, o que eu tinha feito, comi mais chocolate, não comi café, e você começa a relacionar. Dá trabalho, eu sei, dá bastante trabalho, mas é muito compensador, porque depois a liberdade que isso te dá é muito grande, o bem-estar é enorme. Né? Mas é o que a gente estava conversando, né? As pessoas falam que não tem tempo para ter esse tipo de trabalho, de se observar, ou de mudar o tipo de alimentação, de pensar nisso. Mas tem tempo de ver TV, né? Tem tempo de fazer tantas outras coisas. Pois é, tem tempo de ver TV, tem tempo de ver outros programas, mas acaba não tendo tempo para si, né? Ou para cozinhar. Eu acho que parte do trabalho é você começar a se cuidar, né? Então, primeiro, exige bastante. Acho que essa forma de terapia, a resposta não está no terapeuta, né? Não está no médico, não está no psicólogo, está na pessoa, né? O terapeuta ele é um veículo para ajudar a pessoa a descobrir e dar caminhos. Olha, vamos olhar aqui, vamos olhar ali, ver se por aqui e ali a gente consegue um resultado melhor. Mas exige que a pessoa se empenhe, né? Eu brinco que 80% do trabalho é suor da pessoa, né? De ver o que acontece, como que acontece, e trazer esses inputs da gente ir tratando e discutindo junto. Eu acho que você dá várias dicas do que você está falando aqui no seu blog, né? Vou passar o endereço para os internautas. Por favor. www. É o Vida Integrada. Integrada.com.br. Integrada.com.br. Isso. E mostrar o livro para vocês. Sugiro que vocês leiam. É excelente, que fala de terapia integrativa. E várias dessas coisas que a gente falou hoje no programa estão aqui no livro do Ilan. Terapia Integrativa. Ilan, foi um grande prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado. Os internautas devem ter percebido, eles já sabem, né? O Neto, o Adriano já sabem que eu sou uma naturata por convicção. Muito bom. Né? Não que eu só curso, óbvio, não dá pra gente viver em São Paulo e praticar Não totalmente. Não dá. Mas dá pra gente chegar muito perto de se conhecer bem, se tratar bem, né? É isso. O que manda é a regra, né? A exceção a gente tolera e o corpo ele se estabiliza. Te agradeço a oportunidade e o convite. Foi um grande prazer, teu trabalho é muito legal. Vamos fazer novas entrevistas, porque eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas. E entrem no blog e tirem as dúvidas, porque tem várias receitas. Eu vi no blog várias receitas, muito legal, me chamou a atenção. E não só as receitas, mas para que serve aquele tipo de alimento. Se vocês gostaram da entrevista, né, tem tudo lá. O Web Divan volta sexta-feira que vem. Obrigada pela participação de vocês. Beijos!